Vendas. Vendas é um módulo que todo sistema de RP tem, né? Nenhuma empresa existe sem vender, né? Então não faz sentido você vender um sistema de gestão de empresa que não tenha vendas como um módulo, né? Mas também existem sistemas gratuitos na internet, antigamente, né, existia disquetinho que vendia na banca de jornal para sistema de venda, né? Enfim, sistema de venda é algo que é importante e todo mundo tem que ter, né? Não tem como. Só que a venda, como tudo no Brasil, né? Esse é quando a gente fala em custo Brasil, quando a gente fala, né, de quanto é difícil ter empresa no Brasil, a gente está falando de todas essas dificuldades que a gente está falando que outros países não têm tanto, tá? Então, assim, qualquer empresa, por menor que seja no Brasil, né, ela tem que ter uma forma de se integrar online com o governo, porque as notas fiscais hoje têm que sair online. Eu estou aqui na minha consultoria, né? É uma empresa pequena, que tem, né, 2 sócios, né, e alguns colaboradores, né? Se eu tiver que emitir uma nota de R$ 10 para alguém, né, eu vou chamar a minha contabilidade, que vai entrar no sistema da Prefeitura de Campinas para cadastrar a nota lá, né, porque tem que sair integrado com o sistema de prefeitura. Quer dizer, não tem como antigamente tinha aquele bloquinho, né, que eu fazia a nota, não existe mais. Tem que estar integrado com o sistema de governo. Qualquer venda tem que estar associado com o sistema do governo. Tá? E aí, a venda tem que ter minimamente, né, os dados do cliente, né, o nome, o CNPJ, né, o endereço, o e-mail, porque a nota do governo exige que tenha um e-mail de contato do cliente, né? Então, se eu for emitir uma nota, no mínimo eu tenho que ter essas informações e alguma coisa associada à venda efetivamente, né? Então, o que eu estou vendendo? Tem que ter um contrato. Então, qual é o contrato associado? Né? Qual é o descritivo que tem? Né? Existe um cadastro enorme do governo que diz, né, que tipo de serviços e produtos eu tenho que colocar e tem que seguir uma certa nomenclatura, uma certa codificação, e dependendo de cada código tem um imposto diferente, com uma porcentagem diferente, então você tem que saber direitinho, isso aqui é uma venda de um serviço do tipo X, padrão 134.232, dado do governo, para saber qual é o imposto que você paga. Tá? Então, você precisa ter associado também isso daí, né? E aí para você emitir a nota e repassar para o seu cliente. Tá? Mas antes disso, né, você tem que ter todo o processo de validação do cliente. Então, se eu sou uma indústria, eu vendo, sei lá, caixas de papelão, e uma certa empresa vem para mim e fala, eu quero comprar 10 mil caixas de papelão. Normalmente, empresas faturam, né? Eu vendo as 10 mil caixas e faturo para você me pagar daqui a 2 meses. Só que se eu faço isso para uma empresa que não é meu cliente, que eu nunca conheci antes, e essa empresa não pagar, né, eu fico no prejuízo, né? E é um risco muito grande. Então, o que eu faço? Toda vez que algum cliente pede alguma coisa para mim, esse cliente não é cadastrado, eu cadastro esse cliente num sistema de vendas e automaticamente esse sistema de vendas está integrado com algumas empresas de checagem de empresas, tá? Então, lá, um Serasa, por exemplo, né? Então, quando eu cadastro meu cliente, ele vai lá no Serasa e volta para mim se aquele cliente é um bom pagador, se ele tem dívidas no mercado, como que ele está. Se aquele cara é um bom pagador, eu posso decidir que eu vou liberar para ele para faturar em 30 dias. Ou eu posso decidir o seguinte: como você nunca foi meu cliente, a primeira compra você tem que pagar à vista, né? E as outras a gente, né, pode, ao longo do tempo, ir aumentando o seu prazo. Se aquele cara já tem dívida no mercado, eu falo, eu só vou fabricar a caixa depois de você pagar com antecedência. Tá? Porque eu não vou fabricar para depois para te exigir pagar antes, aí você não paga, eu fico com as caixas aqui, né? E eu não recebo nada. Então, só se você me pagar com antecedência. Então, a política de como eu cobro do cliente depende desse cadastro de clientes e da validação de quanto aquele cliente é confiável ou não. Né? Isso é o que a gente chama de validação do crédito. Então, o quanto que eu dou crédito ou não dou crédito para o cliente. Você vai numa certa loja e a loja chega e fala, não, olha, para você, né, que tem aqui nosso cartão premium, a gente consegue fazer em 10 vezes sem juros.
Aí, se alguém vai lá e não tem o tal cartão premium, a empresa fala, não, para você a gente só vende à vista. Né? É uma forma de validação. Né? Então, as empresas, né, que B2B, né, tem toda essa validação de crédito aí antes de fazer uma venda, e mesmo as business to consumer, as B2C, né, elas tentam um pouco mais de garantias antes de fazer alguma venda a prazo. Né? Então, programas como programas de fidelidade, né, tentam o quê? Diminuir esse risco. Né? Então, se eu vou lá no supermercado Dia por Cento, que tem perto da minha casa, né, e eu falo meu CPF, né, eles sabem, não, esse cara aqui, né, não teve nenhum problema de pagamento, então a gente pode deixar ele pagar com cartão, né, que não vai ter problema. Né? Outro, talvez ele só venda à vista, não sei. Né? Além disso, eles conseguem, né, com esses programas de fidelidade, que estão associados ao sistema de venda, vocês estão vendo de novo, aí mais uma vez, né, como esses sistemas podem sendo cada dia mais complexos, né, ele pode mandar uma propaganda direto para mim, porque ele sabe que eu costumeiramente compro um certo produto. Né? Então, ó, quando aquele produto estiver em promoção, tá, ele vai me avisar para que eu aproveite a promoção e compre. Né? Além disso, ele mantém lá aqueles pontinhos, né, que é uma forma de gamificar a relação minha com o supermercado, né, e de tal forma que eu vou comprar coisa para ganhar X pontos para poder ganhar um prêmio. Né? Então, são elaborações em cima do sistema de vendas. Quando a gente está falando de B2B, que você tem pagamentos, às vezes, parcelados, ou pagamentos, às vezes, faturados para 30, 60, 90 dias, né? Você tem que ter todo o controle associado a quando eu vendi, né? Quando aquilo contabilmente cai, né? Então, assim, eu vendi agora em outubro, vai cair contabilmente com uma venda em outubro, mas o valor realmente só vai cair em janeiro. Né? Então, né, aí relaciona-se lá com aquele sistema financeiro, né, de a gente saber o fluxo de caixa, resultado financeiro, né, a venda você tem várias datas diferentes, né, a data que cai o dinheiro, a data que considera contábil, né, tudo isso tem que ter uma integração no sistema de vendas. Né? Então, é importante saber acompanhar, às vezes o cara tem um bom registro lá nas empresas verificadoras de crédito, mas nas últimas 3 vendas que eu vendi para ele, ele pagou com atraso. Então, eu tenho que acompanhar, né, a história daquele cliente para saber, né, se eu vou dar crédito ou não, porque nos últimos tempos também, comigo especificamente, ele não foi, não pagou corretamente. Né? Então, todo custos de impostos, lembrando, né, no Brasil, né, depende da cidade, quando é serviços, depende do estado, quando é venda de produto, nota fiscal, né, o ICMS, tudo isso depende para onde você vende, da onde sai, para onde vai, né, o sistema de venda tem que calcular isso tudo. Tá? Então, é um sistema que não é nada trivial de se manter atualizado, por causa de todas as legislações que continuamente estão mudando. Tá bom? Então, o sistema de vendas, né, ele é o coração da empresa, né, lógico. Né, a ele você pode estar associado estratégias de marketing, né, então saber quem eu estou vendendo, para onde eu estou vendendo, que produto eu estou vendendo, em que lugar. Né? Existem estratégias históricas aí muito interessantes, né, aquelas velhas histórias do tipo acompanhando as compras no supermercado, os supermercados descobriram que toda vez que o cara comprava fralda, ele comprava uma latinha de cerveja, né, que é para esquecer um pouco, né, da fralda, né, para esfriar um pouco a cabeça. Então ele associava que, puxa, fralda, puxa, vou comprar uma cervejinha para, né, para esfriar a cabeça. Então, aí os supermercados começaram a colocar cerveja no caminho de quem ia na fralda. Então, os supermercados hoje têm posições de produtos, você fala, mas qual é a lógica disso? A lógica disso é uma inteligência feita no sistema de vendas. Que eles perceberam que sempre que a pessoa compra aquilo, ela compra uma outra coisa também. Então, ela coloca essa outra coisa perto para que a pessoa não esqueça de comprar.
Isso está toda inteligência. Vocês aí, como profissionais de TI, né, que vão dominar profundamente IA, né, data science, né, vocês podem dar insights interessantíssimos para as empresas, né, do que colocar. A gente está falando aqui da posição física, né, mas lembrando que hoje boa parte das vendas são virtuais, né, então se a pessoa está comprando, sei lá, um controle de videogame numa certa loja, ele vai aparecer o que aqui embaixo, né? Se você tiver uma inteligência em cima do sistema de vendas, ele vai saber que normalmente as pessoas que compram isso, compram essa coisa, eu vou oferecer aqui embaixo, né? Oferecer essas coisas juntas pode ser muito legal. Né? Por fim, aqui eu queria só passar alguns conceitos importantes, não é só a questão do sistema, né? Mas é importante entender, né? Que vendas associado a estratégias de vendas, de estratégia de preço, né? E tem que tomar alguns cuidados com isso, né? Então, por exemplo, você está numa empresa e a empresa resolveu fazer uma promoção. Ela pode? Pode. Ela pode vender o produto que ela gastou 10 para vender por 5, para fabricar por 5? Pode. Né? Desde que seja uma coisa muito pontual, né? E que não seja deliberada uma ação para inviabilizar a concorrência. Vejam, se eu sou uma empresa pequena que não tem parcela significativa no mercado, se eu quiser vender por R$ 0, não vai fazer diferença nenhuma, né? Eu posso ir à falência, mas não vai fazer diferença no mercado. Agora, se eu sou a empresa que tem 60% do mercado, digamos, eu sou uma empresa que vende chocolate e eu tenho 60% do mercado brasileiro. Eu sou rico, né? Eu tenho muito caixa, eu tenho muito dinheiro, né? Porque eu tenho 60% do mercado. Então eu consigo trabalhar com prejuízo por um certo tempo, né? Porque eu tenho muito caixa, tenho muito poder. Então eu vou chegar ao seguinte, eu vou chegar no início de janeiro de 2021, vou falar o seguinte, nosso chocolate a gente vai colocar pela metade do preço do que é o mercado. Mas vai dar prejuízo? Vai. A gente vai aguentar prejuízo por 6 meses. Mas por quê? Ah, a sede está bancando. Mas qual o interesse disso? Os outros concorrentes, que têm menos da metade do mercado, não vão vender chocolate, porque eles não, né, eles não vão conseguir vender pela metade do preço, porque eles vão à falência. Né? E aí o que acontece? Eles vão à falência, eu fico com 100% do mercado, e aí eu vendo pelo preço que eu quiser. Isso é proibido por lei. Isso chama dumping. Tá? Então, assim, eu não posso vender algo deliberadamente muito abaixo do meu custo, né, se isso significar, né, uma concorrência desleal com outros players que são menores que eu. Né? Então, porque senão a gente está liberando realmente os grandes para matar todos os pequenos, porque eles têm poder para fazer esse tipo de coisa. Tá? Então, esse tipo de política é proibido, tá? E isso é regulamentado. Tá? Então, essa é uma coisa que eu queria deixar clara aqui, né, para vocês saberem, né, o que pode e o que não pode no processo de vendas, né? Nem tudo é possível. Ah, a gente vive num país capitalista. Vive. Né? As empresas têm que ter liberdade. Eu acho que tinham que ter até mais liberdade, mas nesse caso aqui eu concordo 100%. A empresa que é uma grande empresa, que tem um domínio muito grande no mercado, ela não pode ter poder de quebrar as concorrentes. Tá? A gente já falou no financeiro, né? Eu não lembro se eu falei explicitamente, mas se uma, por exemplo, se uma empresa que tem 60% do mercado de chocolate quiser comprar uma outra que tem 20% do mercado de chocolate, ela só pode comprar com a aprovação do CAD, né? Conselho de Aprovação de Defesa, Conselho de Defesa Econômica, né, do governo. Né? Então, o que é isso? É para justamente o governo não pode deixar se formar monopólios, né? Um mercado onde só uma empresa domine o preço, porque aí, se ela domina todo o mercado, ela cobra o preço que quiser e não tem concorrência. Né? Um capitalismo saudável é um capitalismo de concorrência. E concorrência de verdade, não concorrência de amigos. Né? Então, a gente tem que ter aí várias empresas, né, com poderes semelhantes para poder concorrer e disputar preço. Se você tem uma empresa que tem mais da metade do mercado, ela faz o que quiser com o mercado, né? Isso é muito ruim. Tá? Então,
Existem histórias muito interessantes, né? Se vocês pegarem, por exemplo, os Estados Unidos nos anos 40, ele obrigou, anos 30, 20, obrigou empresas que eram dominantes a serem quebradas, empresas menores. A Bell de telefonia, né, que era do Graham Bell, que fundou a telefonia, ela era praticamente um monopólio nos Estados Unidos. Né? E aí, há um século atrás, o governo chegou e falou: não pode ter mais essa Bell, né? Tem que ter várias empresas concorrendo entre si. Né? Então, é função do governo garantir essa concorrência, né? E garantir aí que as empresas não tenham um mercado maior do que X%. O Brasil é cheio de cases ruins, né, gente? Num caso desse aí, né, o governo pressionou muito o CAD, por exemplo, num certo momento, para autorizar a junção das cervejeiras. Né? E eu, pessoalmente, eu acho um absurdo, tá? Porque se criou um monopólio. Né? Então, não deveria ter esse tipo de pressão, né? E não deveria nenhum governo ter interesse em criar monopólios. Né? Também é proibido por lei o conceito de venda de venda casada, do tipo, se eu só vendo, eu vou na padaria, eu só vendo pão se você comprar leite. Isso é proibido, tá? Então, realmente para as pessoas terem total liberdade. Então, todas as estratégias, né, tem que ser na base de aumentar a liberdade, né, e dar poder para o consumidor. Tá? Esse conceito que eu falei de cobrar abaixo do mercado é o que se chama de dumping. Inclusive, existe dumping internacional. O governo brasileiro, por exemplo, né, algum tempo atrás, moveu um processo de dumping na Organização Mundial de Comércio contra a China. Né, porque a China estava vendendo produtos abaixo do custo. Né? Então, se você tem um governo bancando uma empresa para vender abaixo do custo, né, por que ele faz isso? Para quebrar a concorrência internacional. Né? Produtos agrícolas teve a mesma coisa. O Brasil moveu um processo de dumping contra os Estados Unidos em algodão. Né? Porque o governo americano dava um subsídio para o algodão de tal forma que o algodão brasileiro, que é produzido de um preço mais barato, não conseguia ser vendido porque o algodão americano era subsidiado pelo governo. Né? Aí o algodão americano ia para o exterior, né, e não deixava a gente vender o nosso, né, porque o governo estava subsidiando. Isso é dumping. Tá? Então, esse tipo de coisa não é permitido. Conceito importante associado à venda é market share. Né? Empresas grandes, estou falando de empresas grandes, não empresas pequenas, né, elas trabalham numa luta para conseguir uma faixa maior do mercado. Né? Então, a luta delas é quantos por cento de mercado eu tenho. Eu sou uma fábrica de refrigerante, eu tenho 30%, meu concorrente tem 40%, eu quero tirar uma parte dele para eu ficar sendo a maior do mercado. Esse tipo de luta é uma luta válida, desde que não se aplique dumping. Tá? Agora, você pode vender abaixo do custo quando você tem coisas para necessidade de caixa. E isso acontece, aliás, está acontecendo muito esse ano por causa do Covid. Né? A empresa precisa, né, fazer caixa. Ela tem um produto lá que ela custou R$ 20 para fazer, né, mas ela não tem dinheiro para pagar o salário dos funcionários. Então, aquele produto está no estoque, ela vende, em vez de 20, ela vende por 15. Mas entra dinheiro para pagar os funcionários. Tá? Então, esse tipo de coisa é dumping. Se ela fizer isso deliberado por muito tempo, né, e você vê que não é uma ação específica para fazer caixa, é dumping. Se ela está fazendo isso por uma necessidade pontual, né, para pagar conta, não. Aí é uma estratégia de caixa. Tá? Então, são conceitos importantes de vendas. E eu queria continuar aqui, só, já que a gente está falando de vendas, para falar desse carinha aqui, ó, que é um dos módulos que eu estou pedindo para vocês, né, para os grupos escolherem. Né? Vendas, gente, é o cadastral. A empresa X, né, comprou tantas correias dentadas da gente por X reais para pagar em tal data, a nota fiscal é tanto. Né? Isso é o cadastral de vendas. Né? Aliás, eu esqueci de falar, mas que é importante, né? No vendas, né, também você se integra aí com a logística, com a entrega, tá? Aí também é importante. Tá? Mas assim, no vendas está o cadastral, está o frio, os dados, né, básicos. Mas quando você tem uma empresa, principalmente empresas business to business, né, eu preciso saber
como eu interajo com um certo cliente. Então, eu preciso saber, poxa, olha, aquele cliente ligou para mim tal data, pediu um orçamento, eu mandei o orçamento, aí ele ligou para mim uma outra data, pediu mais informações, aí eu dei essa informação, ele mandou um e-mail, eu expliquei o que ele estava falando. Então, assim, eu preciso ter um histórico de como foi essa relação. Né? Ó, aquele cliente, eu chamei ele de você, ele ficou bravo, porque ele é extremamente formal, ele pediu para ser chamado de senhor, né? Ou aquele cliente lá, ele solta brincadeira, aquele cliente é santista, ele adora que fale bem do time dele, né? Então, essas informações podem fazer diferença numa venda. A venda não é técnica. Principalmente em países como o Brasil, né, a venda não é técnica, a venda é uma relação. Saber o que como aquele cliente gosta de ser chamado, saber como aquele cliente gosta de trabalhar. Por exemplo, esse cliente, cara, pede preço baixo porque ele não negocia. Se o preço não estiver bom, ele simplesmente não compra. Aí, aquele outro cliente, se você der o preço baixo, né, ele só compra se tiver 20% de desconto. Então é melhor dar um preço maior para chegar no custo, né, no preço que ele quer. Tá? Então você começa a aprender a lidar com os clientes, né? Começa a aprender a trabalhar com os clientes. Eu sou filho de comerciante, acho que já falei para vocês, meu pai era feirante, né? E eu admirava muito meu pai porque ele olhava para aquela senhorinha que chegava, ele sabia, aquela senhorinha gosta de ser tratada daquele jeito, né? Ele gosta, né? Ela gosta de, eu tenho que dar uma salsinha para ela porque ela é uma freguesa assídua. Ele sabia cada uma como tinha que ser trabalhada, né? Para manter aquele cliente próximo. Isso aí é o simplório, né, gente? É uma barraquinha de feira, né, com uma pessoa que aprendeu a ser comerciante. A gente tem que levar isso para um alto nível quando a gente está falando de uma multinacional com uma empresa grande. Então, eu tenho que fazer o mesmo tipo de atenção, né, só que agora, talvez com vários vendedores falando com a mesma pessoa. Acho que todo mundo aí fica bravo quando você entra em contato com um banco para reclamar de alguma coisa, né, ou com uma empresa de telefonia, né, e você conta a sua história inteira, né? E aí, quando você entra em contato de novo, o cara fala: Não, mas eu não sei por que você está me ligando. Eu falo, mas eu já contei minha história inteira na semana passada, vocês não armazenaram em lugar nenhum. Eu, pessoalmente, quando acontece isso, eu falo, eu dou uma lá de arrogante acadêmico. Eu falo, cara, vocês não têm um CRM? Né? Você não sabe a minha última queixa, você não sabe para quem eu me queixei, você não sabe, né, o que eu estava reclamando. Pelo amor de Deus, né? É o básico do básico. Né? Os meus alunos da graduação sabem o que é um CRM. Tá? Então, o CRM é isso, é a história. Né? Então, eu sei tudo o que aconteceu. Esse cliente, eu mandei um produto, o produto estava com defeito, ele ficou bravíssimo, eu dei um desconto, mas eu não posso nunca mais me mandar coisa com defeito, senão eu perco o cliente. Então, isso está lá no sistema, no CRM. Tá? É o relacionamento. Então, não é a nota está no sistema de vendas. Mas é o relacionamento, é o que aquele cliente, a história que eu tenho com aquele cliente. Né? Porque às vezes o vendedor saiu de férias, tem outro vendedor no lugar, e ele precisa entrar no contexto antes de ligar para aquele cliente. Deixa eu ver como é que é esse cliente, deixa eu ver as coisas que aconteceu, deixa eu ver coisa que ele costuma comprar, né? Para saber falar o jeitinho que ele precisa, né? E oferecer de um jeito que aquele cliente fique satisfeito. Isso é o sistema de CRM. Né? Um bom sistema de CRM, né, é um diferencial importante, principalmente para a empresa B2B. Mas, como eu falei para vocês, os programas de fidelidade, né, os cartões de fidelidade, os cartões de supermercado, na verdade, são formas de eu trazer boas ideias do CRM para B2C. Né? Então, lógico, eu não vou, o cara do caixa não vai me atuar falando, ou senhor Marcos, ou doutor, ou seja, o que for, porque ele sabe. Não é nesse nível. Mas eles vão saber o que me oferecer, né? O que eu gosto, o que eu não gosto, né? E tentar me manter motivado, manter eu engajado com aquela empresa, né? Fazer eu ir voltar lá de vez em quando o cliente não volta, né? Me chamar. Eu, quando ia em Limeira, eu fazia muitas compras no enxuto, porque o enxuto, Limeira tem uns preços muito melhor que Campinas, os produtos, principalmente Barão Geraldo, onde eu moro. Então, eu saía da aula, passava no enxuto, fazia compras e trazia para casa. Né? O enxuto tá desesperado me mandando um SMS, um atrás do outro, mandando mensagem, tudo quanto é lado, porque eu nunca mais comprei, né? Desde a Covid eu não passei mais aí.
né? Então, é o quê? É o CRM dele, né? Na verdade, é o programa de fidelidade dele, né? Atuando, tentando ter uma inteligência e falar, peraí, eu tenho que trazer esse cara de volta, esse cara era um bom cliente, por que que ele não compra mais? Tá? Então, vendas e CRM estão profundamente ligados. Muitos sistemas de vendas já têm embutido CRM, né? Mas conceitualmente são coisas diferentes. CRM é relação, vendas é ação, né, específica, técnica, né, cadastrar a nota, cadastrar o produto, cadastrar, né, o pagamento, tá? Vendas é o processo administrativo. CRM é o processo de negociação, de interação, de manter esse cliente satisfeito. Tá? Então, os dois são importantes. CRM tem sistemas gratuitos bons. Tá? Eu vou até dar um exemplo aqui. Eu uso esse sistema, né? Ele tem uma versão gratuita aí, é bastante boa. Na minha empresa eu uso ele, o Agendor. Tá? Pode ser não estou fazendo propaganda, tá? Não ganho nada para fazer propaganda, mas tem N outros CRMs bons, e CRM é um dos sistemas que a gente está aberto para vocês fazerem projeto. Leonardo, olha, quando foi feita a privatização, existia um conceito. Eu sei disso porque eu estava em empresa associada à telefonia no início dos anos 2000, eu não sabia até participar dessas empresas, tá? E o conceito era todo estado tem que ter pelo menos estado e mercado, né? Então, para telefone fixo e ter telefone celular, tem que ter pelo menos 2 players concorrendo, né, em todos os estados. Isso foi o que foi o conceito da privatização. Tá? E realmente isso foi feito na privatização. Tá? Agora, por interesses que não cabe a mim, né, entrar em detalhes, tá? O governo mudou a lei aí, alguns anos atrás, tá? E liberou que a empresa que é a grande player no estado compre a sua concorrente, né? Então, a gente viu aí várias compras aí, né? E realmente se estabeleceu monopólios. Isso é terrível. Eu só estou contra qualquer tipo de monopólio, porque monopólio é péssimo para o cliente, né? É, eu acho monopólios públicos horríveis, mas monopólios privados são ainda piores. Tá? Realmente é lamentável a situação que a gente chegou, tá? Mas eu falei, se você pegar a história, não era... O plano original da privatização obrigava a ter concorrência. Tá? Eu participei, como eu falei, eu participei de sistemas de telefonia, tá? Eu participei da implantação da GVT, que era concorrente da Brasil Telecom no Sul e no Centro-Oeste. E foi uma concorrente extremamente importante, né? Até que o governo liberou a compra, né? E ela foi comprada por uma das outras. Né?